Olá, gente. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso Natal Solidário. Só me avisem aí quem for entrando se está me ouvindo direitinho, porque eu estou sem fone e eu não sei se eu tenho que falar um tom mais alto, como é que tem que ser, enfim. Avisa se está dando para me escutar direitinho. Vamos aguardar só as meninas entrarem, as nossas convidadas maravilhosas. E tem gente maravilhosa também entrando aqui, né? Olá, Aninha! Boa noite, amiga. Boa noite a todos que estão entrando. Quem quiser falar o seu nome, quem quiser falar de onde é, deixa aí nos comentários. Um pix a cada lágrima derramada. Sim. E é hoje que o Cantinho ele vai arrecadar fortunas e fortunas, porque eu sei que lágrimas vão rolar aqui. Mas eu espero que não sejam só minhas, porque, poxa, eu fico pagando de chorona no movimento espírita. Tem que ter outras pessoas emocionadas aqui comigo, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu lembrar como é que convida, né? Acho que é aqui. Ok. Tô tentando lembrar das coisas. Opa! Oi! Maravilhosa! Tudo bem? Boa noite, Sabrininha. Boa noite. Eu tô só vendo como é que adiciona mais a Júlia aqui. Peraí. Acho que ela saiu. Ah, Deixa eu ver. tinha aparecido aqui que ela tava, não sei se ela tá. Exato. Aí agora eu fui convidar e eu não achei ela. Deixa eu colocar aqui. Beijo, Aninha, você que é maravilhosa. Bom, gente, enquanto a nossa maravilhosa Júlia vai entrando, convidei ela, mas ela tá aparecendo como fora da live. Aí, agora... Hello! Que Ah, momento! que linda! Juju também tá bem Como vocês natalina. estão? Ai, foi a única coisa aqui que eu achei para entrar na vibe. Linda demais. Gente, já vão rolar lágrimas Ai, vocês aqui antes também. de qualquer coisa. É isso. Só de ver a cara das meninas eu já quero chorar. Pronto. É isso. A live de hoje. Boa noite, gente. Entendeu? Eu vou me apresentando aqui para as meninas se apresentarem também. Para quem nunca assistiu, né, uma live do Cantinho deve estar mais perdida ainda. Mas, bom, boa noite a todos. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu me chamo Sabrina. Falo aqui de Macapá, no Amapá. E, ai, gente, sou uma das colaboradoras aqui dessa página maravilhosa. Temos aqui nos comentários, inclusive, uma personalidade ilustre que é a Aninha, a fundadora da página, que vai estar aqui comentando o tempo todo. Eu vou deixar as meninas se apresentarem para depois a gente explicar o que está rolando, por que estão com tons natalinos, né? Por que tem um pix aqui embaixo. Mas, enfim, Paola, meu amor, você pode se apresentar, por favor? Posso. Pus o fone, não sei se vai ficar melhor, mas qualquer coisa vocês vão avisando aí. Bom, eu me chamo Paola Asturiano, sou aqui do Paraná, moro em Londrina, nasci em Londrina, sou londrinense desde sempre, nesses quase 27 anos de existência, e sou administradora desse perfil, canal Visão Espírita, já fez 4 anos. E é através dele, né, que eu pude conhecer muitas pessoas queridas, dentre elas essas duas beldades que estão comigo hoje, que são minhas amigas do coração, profundas mesmo, porque é amiga de contar as coisas, né? Inclusive a gente já até combinou de conversar, contar as novidades depois da live, no off. Então eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje ao lado delas, encerrando mais um ano de trabalho, mais um ano de estudo e ainda com uma mensagem belíssima para nós refletirmos. Então é isso.
Maravilhosa demais. A Aninha colocou aqui nos comentários que meu áudio tá baixinho. Amiga, eu imagino que sim. Mas é porque o fone que eu coloquei antes, eu até falo para as meninas, se conseguirem silenciar aí, enquanto as outras estiverem falando também, eu não sei se melhora. Mas eu coloquei um fone aqui do meu sobrinho, que inclusive combinava, dourado, achei tons natalinos. Porém, do nada, ele ativava a música que eu tava escutando. Eu falei, opa, melhor não. Então, eu vou ficar gritando de vez em quando aqui. Mas me avisem nos comentários se não vai estar dando para me ouvir, tá, gente? Bom, e ao lado dessa mulher maravilhosa aqui, né, embaixo, nós temos outra mulher maravilhosa, né? Toda aqui de vermelhinho, linda. Ai, que saudade que eu tava. Que é a nossa maravilhosa Júlia. Por favor, amiga, se apresenta. Bom, primeiro eu quero desejar boa noite a Sabrina, boa noite a Paola, que, gente, que momento, né? A gente sempre correria da vida, a gente sempre fica, ai, vamos fazer isso, não sei o quê. São muitos compromissos, são essas mulheres aí corridas, eu também, né? A gente acaba que tem os encontros aqui pra gente marcar coisas juntas e tudo mais, mas dá certo. E hoje eu acho que era um momento que eu precisava ler as coisas que a gente vai discutir aqui. Eu acho que as meninas também sentiram isso, porque envolve o momento atual da nossa vida. Mas eu acho que Deus une os momentos perfeitos para conversas perfeitas, que eu tenho certeza que hoje vai ser nesse nível. Então, eu estou muito feliz, de verdade. Eu realmente me emocionei aqui agora, pensando em tudo que aconteceu, né, para a gente se conhecer, para a gente estar aqui hoje. Infelizmente, a Bárbara não está aqui com a gente, né, que era para ela estar também, o nosso quarto elemento, né, a quarta integrante aqui que estaria hoje, mas é com o coração feliz também que a gente manda as nossas energias para ela. Mandar um beijo também para Aninha aqui, que, enfim, o projeto também existe por ela também, né? Então, quero mandar um beijo especial para essa pessoa querida. Mas, rapidinho aqui me apresentando, meu nome é Júlia Medeiros, eu tenho 23 anos, apesar de parecer menos, mas eu tenho 23 anos, tá, gente? Eu já sou uma adulta. Tenho aí esse canal, né? Canal, não é canal, é uma página no Instagram chamada Espiritês. Lá a gente faz algumas lives, alguns trabalhos, tá meio paradinho agora por conta, né, de todas as coisas da nossa vida. Mas a gente tá lá no home office sempre estudando livros e aqui com as meninas agora, então a gente sempre dá um jeito de aparecer. Então é isso, acho que eu falei tudo e eu espero de verdade que a noite de hoje seja tão produtiva quanto foi para mim estudando, porque, ai, enfim, é isso aí. Gente, sério, é isso. É o evento de hoje, o grande evento de hoje. Essas meninas são amigas muito queridas no meu coração. E, enfim, é raro a gente conseguir reunir as nossas agendas aí, fora as outras coisas que a gente faz além do movimento espírita. Mas, inclusive, olha, eu não sei se é a Binha que está aqui entrando ou se é alguma outra pessoa da página. Ai, meu Deus, linda! A Binha, nossa outra amiga aqui, querida do Movimento Espírita, que não pôde estar com a gente hoje, mas está aqui nos comentários e está no nosso coração sempre, né, galera? Ai, enfim, vamos lá, gente. Para quem está entrando agora, para quem nunca assistiu uma live aqui da nossa campanha de Natal, como vocês podem ver, tá fixado aqui o nosso Pix e a opção de comprar um selo. Mas tá, Sabrina, para que esse Pix, para que esse selo? Gente, com todo o valor arrecadado durante esse mês agora de novembro, né, que inclusive já está mais da metade, mas toda segunda e quarta nós passamos as nossas lives que existem, né? A gente está substituindo nesse momento por essas lives da nossa campanha de Natal. E todo o dinheiro arrecadado será para compra de cestas básicas que serão mandadas para os centros espíritas, né? Aqui que a gente está envolvido. No caso, eu e Jade iremos auxiliar aqui a nossa Federação Espírita do Estado do Amapá, que é a casa que nós fazemos parte, que estamos ligadas.
E a Aninha, que está aqui nos comentários, irá auxiliar a Casa Espírita Renascer, certo, Aninha? Tá certo? Falei certo? Centro Espírita Renascer, lá de Marabá, interior do Pará, que é onde a Aninha mora. Então, essas cestas, através das casas espíritas, irão chegar nas famílias que mais estão necessitando neste momento, tá, gente? Então, qualquer ajuda, qualquer valor que vocês puderem doar, tem aí o nosso Pix. O selo, o valor mínimo é R$ 5. Se eu não me engano, tem de 5, tem de 10 ou 15, alguma coisa assim. E os selos, eles só podem ser comprados durante a live. Mas se você, agora eu não tô com dinheiro, Sabrina, agora não tenho como ajudar, ou tenho algum amigo, algum familiar que pode ajudar com algum valor, o nosso Pix, ele sempre vai estar sendo colocado nas legendas das lives que tá tendo, das nossas postagens, então vocês podem encontrar com facilidade na nossa página, certo? Ajudem, gente, por favor. Enfim, quando eu começo a falar, eu quero chorar, então eu vou me poupar um pouquinho, tá? Que depois eu vou falar de novo e aí pode ser que eu chore. Mas vamos lá, gente. A Ninha tá colocando aqui nos comentários. É isso, né? Que a compra do selo é só durante a live. E o nome do centro espírita que ela irá auxiliar, que é o Renascer. E agora, os selos só podem ser comprados agora com R$ 5. Ok, é isso. É isso. Vamos lá. Bom, e para, né, brilhantar aqui as nossas lives, o que a gente escolheu? Qual foi a obra que a gente escolheu? O Boa Nova, que é escrito, né? Ele é psicografado por Chico Xavier e é escrito pelo espírito Humberto de Campos. Para quem não conhece o Boa Nova, ele possui 30 capítulos, cada capítulo contando um episódio da história, no momento em que Jesus esteve aqui conosco na Terra, né? Encarnado aqui na Terra. E Humberto de Campos, gente, ele teve acesso a detalhes, assim, no plano espiritual, super íntimos de cada personagem que compõe a história. Por isso, quando a gente lê os capítulos, além de, eu já ouvi isso em algum lugar, isso aqui eu já li no Evangelho, a gente vai entender todo o contexto por trás daquilo. E também a gente consegue se identificar com os personagens, consegue se identificar com os discípulos, porque a gente vê que eles são pessoas como nós somos, com as suas falhas, com as suas dúvidas, enfim. E é isso hoje que a gente vai ver com o capítulo que nós escolhemos, que é o capítulo 8, tá? Do Boa Nova, Bom Ânimo, que vai contar um pouquinho da história de Bartolomeu, né? Bartolomeu, eu até brinquei com as meninas que a gente fez o estudo do Boa Nova aqui na Federação, com os evangelizadores, e até o fim do estudo, uma trabalhadora falava sempre, gente, eu sou Bartolomeu. Gente, Bartolomeu, eu me identifiquei com ele. E é isso, a gente se identifica com Bartolomeu e vocês vão entender o porquê. Bom, só para contextualizar aqui antes, a gente vai ler uns trechinhos, tá, gente, do livro. E só para contextualizar, Bartolomeu, ele sempre se entregou completamente ali para o trabalho na seara do Cristo. Ele, enfim, até diz aqui, né, Humberto de Campos fala pra gente que desde os primeiros tempos das suas pregações, ele estava ali muito dedicado mesmo. Porém, tinham coisas que afligiam Bartolomeu. Aqui, o que a gente tem acesso na obra, que fica mais evidente lá no final, mas eu vou só aqui contextualizar vocês, eram problemas familiares. A mãe dele havia desencarnado, os irmãos dele e o pai, eles não acreditavam em tudo aquilo que ele estava seguindo, né? Não acreditavam nas palavras de Jesus, enfim, tudo aquilo que ele vinha trazendo como a Boa Nova, que inclusive é o nome da obra, e aquilo afligia muito ele. É isso que Humberto de Campos esclarece pra gente, mas pelo que dá a entender, eram muitas coisas. Mas enfim, gente. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou ler um trechinho aqui, e aí as meninas ficam livres para comentar, tá bem? A Aninha tá falando, Maria, será que eu sou Bartolomeu? Olha, amiga, eu não sei se tu és, mas eu me identifiquei bastante. Tô te falando. E, enfim, vamos lá. Jesus, ele percebeu que tinha alguma coisa afligindo Bartolomeu, obviamente, gente. Primeiro que Jesus, ele conhece ali a nossa intimidade. Ele olha pra gente e ele já sabe o que se passa na nossa mente. Sem olhar aqui fisicamente falando, né? Mas imagina, viver no mesmo momento ali que Jesus e ali um discípulo próximo dele, ele sabia que alguma coisa estava afligindo Bartolomeu. Então ele vai lá, né? E questiona, porque ele viu Bartolomeu ali em umas meditações profundas, nos pensamentos profundos.
E aí, no momento em que Simão estava ali com a sua família, muito ocupado, arrumando a casa, fazendo ali os afazeres domésticos, Jesus vai lá e questiona. E aí, gente, Bartolomeu diz o seguinte: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras por toda parte. É a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, isso aqui, Bartolomeu está ali abrindo seu coração. E eu vou deixar as meninas comentarem primeiro. Alguma quer começar? Fiquem à vontade. Ai, posso começar? Tá. Primeiro, que eu achei interessante é que aqui, bem no início do capítulo 8, né? Para quem está entrando aí, vou repetir, o capítulo 8 do Boa Nova, que a gente está estudando aqui, se intitula Bom Ânimo, né? Então a gente já percebe que é uma lição aí que vai trazer a questão da perseverança, né? Que vai trazer a questão de ficar forte ali, né? De realmente ter a boa vontade perante os desafios. E quem não tem desafio, né? Foi como a Sabrina comentou aí no início. A gente se identifica muito com os apóstolos aqui nesse livro porque a gente conhece detalhes das emoções, dos sentimentos e de todos os conflitos que eles também tinham e que a gente pensa, né? Poxa vida, por estar ali com Jesus, a gente pensa que são seres que zero problemas, né? Zero tem questões íntimas ali, zero tem questionamentos. E aqui eu acho que é o que a Aninha falou aí, será que eu sou Bartolomeu? Que a Sabrina falou que se identificou e que eu também me identifiquei muito, que é porque ele tinha seus momentos de melancolia e tristeza e Jesus acompanhava isso de perto, né? Apesar de aqui no início dizer para nós que ele era um apóstolo, um dos mais dedicados discípulos de Cristo, a gente começa a perceber, olha que interessante, por mais que ele tenha esses momentos de tristeza profunda, ele ainda assim era um dos mais dedicados, porque perante os desafios, mesmo tendo os conflitos dele que nós temos diariamente, constantemente, ele continuava ali seguindo Jesus. Ele poderia muito bem, Jesus está falando uns negócios aí que não tem nada a ver, fica falando que o reino o mundo dele não é desse, o reino dele não é desse lugar aqui é um monte de caos e confusão, por que eu vou ficar seguindo ele, né? Então mostra que mesmo com essas tristezas, ele ainda assim tinha esse papel aí que Humberto de Campos traz pra gente, que era um dos mais dedicados. E outro ponto aqui que eu queria só ressaltar nesse início, e aí já vou passar para Paula também falar um pouquinho, é que essas tristezas, essas melancolias, essas meditações profundas que está aqui nesse texto que o Bartolomeu trazia consigo, a gente pode destacar que são sinais de doença de falta de saúde mental. Não vou dizer que é depressão, porque eu acho que depressão é algo muito mais a fundo, é muito mais profundo. Mas a gente não pode deixar de mencionar que ele tinha, sim, os sinais de falta de saúde mental aí, ou de uma saúde mental em defasagem ali, né? Algo preocupante até. Porque, gente, quem nunca tem os momentos de ficar reflexivo? Quem nunca fica se perguntando, esse mundo tá perdido, né? Eu acho que a gente vai falar disso um pouquinho lá na frente, do tipo, nossa, o Brasil tá perdido. E isso tem aparecido muito nos últimos tempos, né, gente? A gente tá vendo aí já há quase 2 anos uma pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e aí a gente fica se questionando de várias coisas, informações e notícias que aparecem, e a gente fala,
esse mundo está perdido. Mas aí é o bom ânimo que Jesus vai trazer aqui, mas eu só queria realmente destacar que nesse início o Bartolomeu tá triste e tem um determinado momento aqui que Jesus vai perguntar para ele quais são essas tristezas e nem o próprio Bartolomeu, nesse primeiro instante, vai saber responder para ele quais são essas tristezas. E eu acho que vocês aí já vão se reconhecer, porque nem a gente consegue dar nome, às vezes, para as nossas angústias. Então, vai chegar um momento aqui que o Bartolomeu vai se abrir em um determinado momento, que ele, verbalizando as emoções e os sentimentos, ele vai começando a se dar conta do que deixa ele angustiado. Então, Paola, fala aí para não ir muito adiante, não. Vamos ver se consegui. Liberei. Que o som fica bem nos comentários. Bom, acho que cada parágrafo desse capítulo, aliás, desse livro, né, eu acho lindíssimo. É um dos poucos livros que eu me emociono realmente, porque eu sou muito visual, né? Eu me emociono facilmente com vídeos, filmes e tudo mais. Mas com leitura, eu me emociono, mas não chego assim a lacrimejar, chorar, né? Mas esse livro é um dos poucos livros que me faz isso, né? Porque realmente é muito profundo, é muito, muito bonitas as passagens. E logo no início desse capítulo, né, quando o Bartolomeu já começa essa narrativa com Jesus, como a Júlia comentou, é algo muito atual ainda, né? É algo que é inerente a nós como seres humanos. Então, todas as nossas reflexões íntimas, todas as nossas preocupações, nossos medos, receios, nossas dificuldades e todas as situações que nós passamos em cada uma dessas existências, nos faz ter, né, essa tristeza, nos faz ter outros tipos de emoções que faz parte, né? E quando ele fala que, apesar dele vivenciar essas tristezas, essas dificuldades, ele encontra um alívio, ele encontra um conforto na palavra de Jesus, principalmente quando ele fala que o reino dele não é deste mundo. Eu acho que isso também nos serve muito, pelo menos para mim pessoalmente. Isso para mim é muito claro na minha vida também, porque apesar de eu ser muito grata por ter uma vida assim realmente de privilégios, não tenho o que reclamar, não passei por dificuldades até então. E em alguns momentos de tristeza, quando a gente está realmente desanimado, a gente está cansado, ou sei lá, a gente discute com alguém, por exemplo, a gente tem a base ali, né, das palavras de Jesus, abre um evangelho, abre um livro espírita e dá uma lidinha ali, você já muda o pensamento, ou faz uma oração, ou pede um passe para alguém. Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida, porque a gente consegue mudar realmente de visão, de pensamento e se conectar com a espiritualidade, porque nós sabemos que basta um pedido nosso, uma oração nossa, que eles vão nos atender, né? Nós vemos em inúmeras obras isso, com exemplos práticos de situações, inclusive de pessoas em situações que eles são os algozes, mas a partir do momento que tem aquele primeiro arrependimento, primeira conexão e pedido do alto, é aceito o pedido, né? Eles estão ao nosso lado, nos auxiliando. E eu acho isso muito importante, esse amparo espiritual que nós temos, porque junto com a palavra de Jesus, junto com os pilares e os princípios espíritas, é o que nos dá a base realmente nessas situações e nesses momentos difíceis. E para finalizar também minha fala, para não ficar aqui falando, só eu falando, nós estamos fazendo um estudo aqui no Visão do livro Cultivo das Emoções, do Marlon Reikdal, que é um psicanalista espírita, né? E, enfim, é um livro incrível, indico para todos lerem, porque falam das nossas emoções básicas, emoções que todos nós temos. E algo que me marcou muito até então, até onde eu li, quando ele fala do medo, né? O medo é uma emoção, é a primeira emoção primária, né, que nós tivemos. É a primeira emoção que o homem sentiu, porque ela está ligada ao instinto primitivo, ao instinto de sobrevivência. Então, desde lá
quando nós éramos, por exemplo, homens da caverna, né, era o medo que vinha, era a primeira emoção que vinha naquele momento. E, enfim, mas aí o medo vai se desmembrando conforme o tempo vai passando, e hoje em dia a gente sente medo de outras situações, não só quando nós estamos numa situação de perigo, mas nós sentimos medo do futuro, sentimos medo do que, né, qual profissão vamos ter, sentimos medo do futuro dos nossos relacionamentos, assim vai. Nós temos vários medos internos. E, de certa forma, Jesus e todas as suas passagens e ensinamentos acabam nos auxiliando nesses nossos medos. E eu vi Bartolomeu aqui com esse medo, né? Ele fala que ele está triste, mas essa tristeza ela também está relacionada a esse medo, né? Esse medo do futuro, o que vai acontecer, se realmente ele vai reencontrar a mãe dele, né? Se realmente as coisas vão melhorar, se realmente existe o que o reino de Jesus é em outro mundo. Então, todas essas incertezas, esses medos nos acompanham até hoje. Então, desde lá da época de Jesus até hoje. E o que me chamou a atenção realmente em se tratando do medo é que o Marlon disse que, pensando em Jesus, Jesus encarnou na Terra, né? Esse espírito evoluidíssimo. E ele faz a reflexão: vocês acham que Jesus nunca sentiu medo? Tudo que ele passou, né? Todas aquelas pessoas contra eles, todas aquelas situações terríveis, com certeza ele vivenciou na pele todas as emoções que nós vivenciamos como seres humanos. Só que a diferença, ele sentiu medo, mas ele não estagnou. Ele persistiu, que é a mensagem do bom ânimo. Ele continuou, né, a sua trajetória, a sua missão de trazer os seus ensinamentos e foi o que é até hoje para nós, né? A base ali dos nossos princípios espíritas, dos nossos ensinamentos de várias religiões cristãs. Então, estava lembrando disso. Que linda, acho. Ai, gente. Só nesse trechinho aqui a gente vê que dá pra gente, nossa, ficar aqui mais de uma live comentando. Porque, inclusive, teve gente aqui que respondeu nos comentários que também se identificava. E a Aninha falou o seguinte: Jesus disse que homem constantemente feliz ainda não existe na Terra. Então fica, ao mesmo tempo, como um consolo pra gente de saber que, nossa, não tô feliz o tempo todo. E tá tudo bem, a gente não tá feliz o tempo todo nesse mundo que nós vivemos, né? Mas também faz com que a gente traga essas reflexões e que o Bartolomeu estava fazendo. Só que lendo os comentários, o Lucas deu aqui um oi, uma boa noite. Boa noite, Lucas. A Aninha falou aqui, todos nós passamos por momentos assim, de altos e baixos, justamente. Tá aqui, o Geraldo falou que se identificava, né? A nossa amiga aqui, cientista espírita também, colocando aqui umas flores, umas margaridas. Margarida, girassol, não sei. Enfim. A Aninha falando também, muitas das vezes, na hora da aflição, é que seremos testados na fé. Inclusive, Jesus fala isso nesse capítulo, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas, enfim, gente, todo mundo que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo. Nós estamos estudando aqui, comentando, né, sobre o capítulo 8, Bom Ânimo, do Boa Nova. E uma coisinha que eu queria comentar antes da gente ler aqui o próximo trechinho, é que quando, por exemplo, aqui o Bartolomeu, ele fala no final, né? Ah, por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita do desengano, né? Por onde a gente olha, tem coisa ruim, gente. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? Da pandemia. Teve, não sei vocês, algum momento que a gente não conseguia mais nem ligar a TV, não conseguia mais assistir o jornal, porque era ligar e era coisa ruim. Abrir o nosso Instagram também, ver notícias ruins. Então, isso faz com que a gente se desespere, querendo ou não. Mas aí é o momento dessas aflições da gente se voltar, né, para os nossos sentimentos, para tudo aquilo que a gente vem aprendendo desde quando Jesus esteve com a gente aqui na Terra, trazendo a Boa Nova, mas também tudo aquilo de luz que o Espiritismo traz para a gente. Esse é o momento da gente botar em prática. Então, é muito fácil, gente, a gente olhar ao nosso redor e ver alguma notícia que, num primeiro momento, pode deixar a gente assustado, pode deixar a gente com medo, como a Paula está colocando aqui. Mas,
enfim, tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma razão de ser. E materialmente falando mesmo é complicado. É complicado. Mas nós espíritas sabemos que as coisas elas vão muito, muito, muito além da matéria, né? Que esse mundo que a gente está vivendo aqui, ele, materialmente falando, ele é um ensaio da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E por isso, Bartolomeu fala, saber que o seu reino não é deste mundo é o que me traz esperança. Porque, nossa, se esse aqui fosse o reino, a gente estava, né? Mas, enfim. E aí, depois dele abrir seu coração, expor ali, né? Mesmo não sabendo muito aquilo que se passava com ele, Jesus diz o seguinte. Cadê? Jesus diz o seguinte, com muita serenidade, como Humberto fala. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Justamente isso, né? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer, primeiramente, nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos o receberem de coração. E aqui, antes de passar para as meninas, eu ia comentar só uma coisa aqui, que mais me chamou a atenção nesse trecho. Que Jesus fala que realmente o reino, né, que ele está trazendo ali a notícia sobre ele não pertence a esse mundo. Então, a boa nova, o reino de Deus, ele não pertence a esse mundo aqui, terra, né? Terra. Porém, isso não quer dizer que um dia nós não viveremos aqui também, materialmente falando, esse reino de Deus. Por que ele está falando isso? Porque a gente está aqui no mundo de provas e expiações. O reino de Deus, o reino de luz, enfim, esse reino de amor sublime, no momento ele realmente não pertence à terra. Mas isso não quer dizer que um dia não pertencerá, né? Um dia não pertencerá. E isso também traz esse consolo pra gente. De que um dia a gente vai viver aqui, realmente, de fato, esse mundo que ele está falando. E também, mais um pontinho aqui, que como é que a gente vai começar esse mundo, né? Jesus dá essa dica pra gente. O evangelho, ele tem de florescer primeiro na nossa alma, no nosso coração. Então, tudo aquilo que a boa nova está nos trazendo tem que começar aqui internamente. Eu não vou estar aqui, descobrir aqui a verdade que o Espiritismo nos traz. Vou compartilhar com as pessoas, vou fazer live sobre isso, vou ali na evangelização falar para as crianças e para os jovens. E aí pronto, estou fazendo a minha parte, o mundo vai ser lindo e belo. Não, eu tenho que começar isso do meu coração. Óbvio que o trabalho, né, de compartilhar aquilo de bom que a gente aprende, ele é essencial. Ele é essencial. Mas saber que a gente tem que fazer isso no nosso coração primeiro. Tudo que eu falo não vai ter tanto valor assim se eu não estou colocando aquilo em prática comigo, né? Então, isso também é uma coisa que Jesus está trazendo a gente aqui, quando ele está, enfim, esclarecendo as coisas para o Bartolomeu. E aí eu vou deixar agora as meninas falarem também. Quer falar, Ju? Pela ordem? Pode falar, manda ver. Bom, eu acho que, né, ainda falando desse primeiro diálogo deles, essa questão do evangelho florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos, me remete também a algo no sentido de que tudo que você quer que se altere na sua vida, né, na sua realidade, tudo que você quer de melhoria, de transformação, sempre começa de dentro para fora. E sempre começa com o seu primeiro passo, né? É lógico que, como eu disse antes,
nós temos um amparo espiritual maravilhoso, né? Os espíritos sempre estão ao nosso redor, caso a gente se conecte, caso a gente, né, faça a nossa parte também, eles vão nos auxiliar, mas sempre começa tudo, o ponto inicial é conosco, né? Então, através da nossa consciência, através da nossa vontade de mudar, de melhorar, de realmente ler a passagem, compreender em todos os sentidos e depois também colocar em prática, que é muito importante, é essencial. É a parte difícil, mas só depende de nós, sabe? Eu sempre gosto de ter essa visão porque o natural é que a gente procure culpados para situações, que a gente procure razões, inclusive dentro do espiritismo, dentro dos princípios espíritas, a gente tenta buscar justificativas para o que nos acontece, né? Então a gente fala, ah, não, deve ser, fulano é difícil comigo, mas eu devo ter feito alguma coisa para ele no passado, ou vice-versa. Então a gente busca a justificativa. Não que esteja errado, né? Com certeza há uma justificativa, porque nada é por acaso, mas assim, isso não, sabe, isso não é tudo, né? Isso não vai mudar. Você só trazer a justificativa e pronto, não vai mudar. Então você precisa ter um impulso, você precisa ter ação, você precisa estar aberto a esse conhecimento, a essa modificação e a esse florescimento, né? Porque é nós que temos que regar dentro do nosso coração cada sementinha dessa que Jesus nos deixou. A gente pode deixar ela ali, morrendo, sozinha, sem a gente dar atenção. Mas a gente também pode regar, cuidar, ficar de olho, né? Então, acho que, para mim, é isso. Eu sempre tento me colocar como o único ser possível responsável para tudo que me acontece, inclusive, às vezes, para o que pode acontecer e auxiliar na vida das pessoas ao meu redor também, sabe? Porque buscar no externo não ajuda, né? Busque dentro de você, até porque está na nossa consciência as leis divinas, né? Então, às vezes, a gente acha que não compreende uma passagem, ou que acha difícil, enfim. Até para isso a gente busca explicações. Mas se a gente for cutucar dentro de nós mesmo, é um mergulho muito intenso interno, a gente vai conseguir compreender cada uma dessas falas de Jesus, cada um desses ensinamentos, e a gente vai vendo que vai fazendo sentido. Então, eu leio um texto hoje, falo, como a Ju falou no início, nossa, estava precisando ler esse texto, eu também. Ontem tivemos grupo de estudo, também uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive foi a mesma passagem que nós lemos no Evangelho aqui no escritório de manhã, né, que falava da caridade moral e material, mas principalmente a moral. Falava, nossa, estou precisando aprender um pouquinho mais sobre esse texto. Então é assim, a gente vai tendo essa consciência de que não é, ai, nossa, esse texto serviu para alguém aqui na live. Não, gente, serviu para nós antes de tudo, né? A gente sempre gosta de jogar para os outros. Eu vou comentar de novo o que a Sabrina falou. Dava pra gente ficar aqui uma live inteira comentando só sobre cada fala de Jesus para Bartolomeu, porque a gente tira várias compreensões, né, novas compreensões daquilo que antes a gente tinha anseio e medo. Então, o medo que o Bartolomeu experiencia aqui é o medo que a gente experiencia todos os dias. Então, logo nesse início, né, quando ele fala da questão do reino não ser deste mundo e tal, acho que a sua mamãe está perguntando qual o texto, Paola. Só para não deixar ela no vácuo aí. Qual o texto do Evangelho? Eu, eu não sei, eu acho que talvez sim. Ela comentou bem na hora aí Ah, não vi aqui. acho que deve ser. É o texto do Bom, Evangelho, depois aí, então. é do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o item, não vou o número, mas é o item da caridade moral e material. Boa, boa. Esse texto também tem muito nexo com isso que a gente É, está vendo aqui, né? Então, voltando aqui, né? Quando ele fala que o reino não é deste mundo, né? Então, que isso foi sempre uma angústia minha,
Porque eu falei assim, gente, mas então a gente não pode ser feliz aqui, né? A gente não pode experimentar um pouquinho da felicidade aqui, porque senão do que adianta? Né? A gente sofrer tanto e não ter pelo menos os momentos de paz e de felicidade, mesmo ainda aqui na Terra. E aí esse consolo que Jesus traz é, Bartolomeu, o objetivo é esse. O objetivo de falar isso e de levar o evangelho e de, mesmo que não seja neste mundo, o objetivo é plantar nos corações. Não vai todo mundo entender isso de primeiro momento, não é o povo ali, o mundo inteiro que vai compreender isso no momento. O objetivo é esse. Claro, não vai ser aqui, mas a gente começa aqui esse reino, essa felicidade. Então, algo que me deixava muito angustiada era, nossa, que chatice, né, gente? Oh, meu Deus, quero te ser feliz aqui também. Eu acho sim que o reino é deste mundo, sim, porque a gente consegue fazer isso. Jesus aqui explica que sim, a gente consegue fazer isso aqui na totalidade, vai ser em outro lugar. Mas a gente tem os nossos momentos de felicidade aqui, e eu ouso a dizer que eu acho que a gente ainda tem mais momentos de alegria e de felicidade do que os momentos de tristeza e angústia. Porque se a gente for para pensar o tanto de vezes que a gente sorriu já na nossa vida, o tanto de vezes que a gente já chorou na nossa vida, pode ter certeza que das vezes que a gente chorou e esteve angustiado, foram bem menos e a gente conta assim nas mãos, assim. Então, porque eu acho de verdade, gente, que eu acho que nós aqui vivemos e presenciamos tantas coisas bonitas, é só o nosso foco que está em outro lugar, que é o foco do macro, que é o que Jesus fala aqui para Bartolomeu, queridão. Se você ficar olhando aqui no mundo, olhando em volta, olhando para o grande, olhando para o todo, realmente você vai ver muitas coisas ruins, mais ruins do que boas. Só que eu preciso, Bartolomeu, que você olhe aí pros corações, pro evangelho que está vivo nos corações. Essa questão do exemplo aí que as meninas falaram. Não adianta nada a gente vender um produto que a gente não usa. É o negócio da propaganda aqui que nosso querido Jesus Cristo, nosso JC, traz. O evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Como é que eu não vou dar com alegria? Eu vou dar não acreditando naquilo que eu tô falando, e muitas vezes acontece com quem tá aqui nesse papel de passar alguma informação que seja essa, por exemplo. É difícil para mim falar de bom ânimo em um momento que eu não tô bem. É difícil, gente, eu não sei. É como se eu estivesse vendendo um produto que eu não uso. E na propaganda, na publicidade, a gente sabe o quão é importante o influenciador, que agora são os novos garotos e garotas propaganda da atualidade, o tanto que é triste e feio você ver algum influenciador usando um produto e fazendo cara feia. Por exemplo, tem alguma blogueira lá usando... Quem nunca presenciou isso, gente? Convenhamos aqui. Todo mundo tem Instagram aí e fica stalkeando a vida alheia, que eu sei e eu faço isso também. Tá usando ali algum produto, faz uma careta, uma coisa feia, mas tá ali, vendendo produto lindo, maravilhoso. Aquilo não te passa em verdade? Aquilo não te passa uma sensação? Por que eu vou usar esse produto, sendo que nem a pessoa que tá falando tá me passando uma seriedade, uma credibilidade? Então é isso que Jesus traz aqui para o Bartolomeu e fala assim, olha, para você continuar firme nesse propósito aí de ser meu discípulo, tenha no coração aí pelo menos essa coragem, a verdade que você está trazendo, porque é aquela coisa, gente, como é que eu vou influenciar uma coisa que eu não sei fazer ainda, que eu não vivencio, que eu não dou o exemplo? Porque é muito fácil a gente estar aqui falando, a gente vir aqui e explicar e não sei o quê, só que no dia a dia a gente não experiencia isso e fica até difícil passar a mensagem. Porque se a gente não faz, como é que é complicado você falar sobre uma coisa que você não faz? Então, eu acho que isso também já dá um acalento no coração. Jesus não está falando para o Bartolomeu não ficar triste, porque é normal. E lá no livro dos Espíritos, até Allan Kardec faz uma pergunta para os Espíritos assim, precisa experimentar coisas ruins, né? Viver o mal para poder deixar de ser ignorante? Ali tem uma pergunta no livro dos Espíritos que traz essa questão, né? De que você... todos os espíritos precisam presenciar o mal para poder ser bons, né? Para poder ser pessoas de bem.
E aí os espíritos vão falar, não, o que precisa de fato é realmente viver a ignorância. Então aqui, o que, resumindo aí a ópera do porquê que eu tô falando isso, é realmente para a gente entender e internalizar que temos os momentos tristes, eles são necessários, como a Paola aí trouxe o exemplo do estudo que eles estão fazendo lá no canal Visão Espírita, que é realmente você identificar os seus sentimentos e usá-los ao seu favor. Então aqui Jesus está falando, tem aí os momentos que você não vai estar legalzinho, mas lembre-se de levar isso com o rosto feliz, alegre. Ele até tenta deixar isso um pouco claro assim. Eu não te trouxe esperança quando eu estava falando do meu evangelho, eu não te dou esperança, então é a mesma coisa que você tem que fazer. A boa nova é a boa notícia, precisa ser levada com alegria. Juro, só mais um comentário aqui que eu queria fazer, porque a gente também fala muito dentro do espiritismo, né? A Paula até deu um exemplo aqui que nós primeiro que somos as beneficiadas, né? Que a gente está estudando primeiro pra gente. Mas também é aquela ideia de que se a gente tocou uma pessoa, já foi feito o trabalho já está concluído. Então, essa é a ideia aqui que Jesus quis passar. Então, por mais que o evangelho não tenha predominado o mundo ainda aqui nesse planeta Terra, está sendo implantado nos corações. Então, para de olhar para o macro e começa a olhar no detalhe das coisas, e até em algum momento aqui vai contar que depois desse diálogo, Bartolomeu até vai olhar as coisas mais no detalhe, a natureza, enfim. Falei muito, mas bora, que tem muita coisa ainda para falar. Ai, maravilhoso, sério, gente. Eu tava com tanta saudade, assim, de ouvir vocês, estando junto com vocês em alguma live. Inclusive, eu acho que a última que nós estivemos juntas, e aí com a Binha, foi uma de Natal também? Não. Eu acho que foi, Esse sabia? ano não teve? Não lembro. Acho que não. Acho que não, só dividido, né? Um dia com a Ju, outro dia. Gente, a gente só vem aqui uma vez por ano, entendeu? Então aprecia esse momento. Olha, só esclarecendo É sobre pra isso. quem tá chegando agora. Inclusive, a mãe da Paula perguntou, o texto que ela estava se referindo é esse aqui da live. Nós estamos Ah, estudando. Estudando não, né? Estudando é uma palavra muito forte. Nós estamos refletindo sobre o capítulo 8 do livro Boa Nova, que se chama Bom Ânimo, tá, gente? Nós estamos aqui falando sobre esse capítulo, falando sobre Bartolomeu, que é o personagem principal aqui desse episódio. E relembrando também aqui que a Aninha estava falando, por que a gente está fazendo essa live aqui, né, meio natalina, assim, esses tons natalinos, essa menina com gorro aqui. Essa live aqui, ela faz parte da nossa campanha do Natal Solidário. Durante a live, vocês podem comprar o selo, né, que está aqui embaixo. O valor mínimo dele é R$5, mas vocês podem também fazer a doação por Pix. Qualquer valor, gente, qualquer valor mesmo. E todo o dinheiro arrecadado será para custear a compra das cestas básicas, que serão destinadas aos centros espíritas, que vão fazer, né, a distribuição para as famílias que precisam. No caso, serão os centros espíritas aqui do Amapá, Federação Espírita do Amapá, e lá em Marabá, Centro Espírita Renascer, tá? No interior do Pará. Então, quem puder ajudar, se não puder ajudar agora, pode fazer a doação por Pix depois, ainda nesse mês de novembro, tá? Porque a doação será feita mês que vem, né? Dezembro, Natal, enfim. Continuando aqui, gente, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Ah, tá. Eu perguntei pra Nini se a live fechava automaticamente depois de uma hora, porque eu sei que isso tinha mudado, não tinha muita certeza. 3 horas, então bora. Acelerar não precisa mais, Aninha. Tá tudo certo. Brincadeira, gente. Olha só. Mas eu vou dar uma aceleradinha porque até eu resumi para as meninas, fiz só um documento com um capítulo que tinha 5 páginas. Agora que a gente está na segunda. Mas vamos lá. Depois Jesus continua, né, conversando com Bartolomeu, esclarecendo as coisas. E ele traz aqui, não vou ler tudo, mas eu vou dar uma resumida. Ele fala sobre a questão do quanto que nós que estamos trazendo todas essas preocupações que estão nos rondando nos momentos, né? Se a gente parar para pensar, por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que tem algo me afligindo? A gente, primeiramente, sempre tenta pensar no externo, sempre como a gente está falando aqui, sempre tenta botar a culpa
em alguém, em alguma outra coisa, algo externo de nós. Um momento aqui rapidinho, que teve uma pessoa que falou que mora do Ceará, mas nasceu em Santana. Ai, que tudo. Gente, eu amo isso. Que tudo. Minha irmã nasceu em Santana também, viu, Denise? Mas a gente mora aqui em Macapá. Aí, enfim, só quis salientar isso aqui porque eu achei tudo. Ele vai falar o quanto que nós que estamos trazendo essas dores pra gente, né? Ele fala assim, que isso acontece por nós colocarmos a nossa vontade imperfeita acima dos desígnios superiores. Então, se a gente parar para analisar a raiz mesmo das coisas, pode ser que muitas coisas a gente não encontre aqui nessa vida, né? As razões, os motivos das nossas aflições nessa vida que estamos vivendo. Mas se não está nessa vida, com certeza está nas nossas vidas anteriores, né? No que a gente já teve de experiência nas vidas passadas, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente, nossa, eu tô achando aqui que o maior objetivo da minha vida é ter uma casa luxuosa, comprar o carro do ano, ter as coisas do ano, e eu vou sempre botar essa minha vontade acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. A gente sabe que isso, óbvio, que é uma coisa... Ter um conforto material é bom. A gente precisa, sim, das coisas materiais, porque nós estamos no mundo, né? A gente precisa ter um emprego, a gente precisa ter comida na mesa. Inclusive, quem puder fazer a doação tá aí. Mas a gente faz aquele mexer no meio. Mas a gente não deve botar isso acima de tudo, acima de tudo. E é por isso que Jesus está falando que as coisas acontecem do jeito que acontecem na nossa vida. Ele coloca, a gente fica obcecado, a gente fica cego por isso. E aí, ok, né? Depois que ele fala, esclarece isso para Bartolomeu, o Bartolomeu questiona, mestre, os vossos esclarecimentos dissiparam os meus pesares. Então, naquele momento, ele já está conseguindo dar aquela respirada, né? Dar aquele consolo no coração, mas ele questiona assim. Mas o evangelho, ele exige de nós a fortaleza permanente? Então, para seguir esse caminho aqui, eu preciso estar constantemente firme? É isso? E aí, calma lá, não é assim. Jesus esclarece para ele. A verdade, né, do evangelho, ela não exige, ela transforma. Ele já começa assim, ela transforma, ela não está exigindo nada, ela está te transformando. E ele continua. O evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Não poderia. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade, né, com o nosso Pai? Olha que lindo, gente. Então, primeiro, o evangelho ele não está exigindo nada assim de nós, essa fortaleza constante que a gente esteja o tempo todo firme. Aconteceu uma situação na minha vida ruim, vou continuar firme, não vou ficar triste, não vou chorar. Isso, inclusive, é uma situação que acontece no movimento espírita que eu já observei. A gente perde um ente querido, né? Algum familiar, algum amigo. A gente primeiro pensa assim, tá, eu sou espírita, eu acredito que a vida ela continua, que essa vida aqui presente, ela, enfim, não é a nossa vida verdadeira, que é a vida no plano espiritual, toda aquela verdade que a gente sabe que nos consola. E isso eu já vi pessoas no movimento espírita ficando meio paralisadas de tipo, eu posso ficar triste, eu posso chorar, eu posso, enfim, sentir o meu momento, vivenciar o meu momento, eu posso. Então as pessoas elas ficam um pouco paralisadas. Mas o que Jesus está falando aqui é que o evangelho ele não está exigindo essa fortaleza constante da gente, não está exigindo essa alegria constante. E eu gosto do termo que ele utiliza, que é a alegria, a coragem e a esperança, elas devem ser traços constantes. Traços constantes. Não é que estou lá na evangelização e eu vou estar o tempo todo alegre, o tempo todo feliz, o tempo todo daquele sentimento, né? E eu vou deixar as meninas comentários, só queria antes falar aqui, tem a Eucilene maravilhosa, minha amiga, falando aqui, minha neném, eu sou a neném dela, tá, gente? É isso. Te amo, só te amo muito, Lene. Tô morrendo de saudade, viu, amiga? Que bom que tu tá aqui com a gente. Mas, enfim, não sei quem quer comentar agora das meninas, quem à vontade, viu? Eu posso começar que eu vou falar pouquinho dessa vez. Pra Paola ter mais tempo de fala aí também.
Eu acho importante também a gente lembrar dessa questão aí, né, do livre-arbítrio que Jesus impõe aí nesse diálogo, nessa conversa, porque realmente a gente escolhe errar, né? A gente, mesmo sabendo o que é certo, a gente vai lá e faz o negocinho errado. Então a gente ainda é muito falho. E é aquela frase, né, gente, que, nossa, eu particularmente estou cansada de ouvir essa frase, que é sobre isso e tá tudo bem. Então, se erra, é óbvio que a gente não tem que, tá? Eu acho que eu tô cortando aí, né, em algum momento. Voltei para vocês? Tá aparecendo normal? Ah, então tá bom. Tá caindo mais ou menos, né? Ah, então tá, eu vou falar mais rapidinho aqui. Então, tem essa questão, né, que eu tô cansada aí de ouvir falar que tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem, mas de fato, eu acho que é isso aqui a resposta que Jesus trouxe sobre a verdade não exigir e sim de transformar. Por mais que a gente ainda se cobre muito pelos nossos erros e se cobre muito pelas nossas falhas e por mesmo sabendo qual é a verdade, o que o evangelho nos traz, errando, a gente tem essa coisa de se martirizar, né? Eu acho que essa questão aí do tá tudo bem é justamente isso, tá tudo bem porque as coisas vão se transformar, elas vão acontecendo naturalmente. Só essa questão dos traços aí que a Sabrina colocou, né, que é a coragem, que é a alegria e que é a esperança, que são coisas que a gente nunca pode abandonar, mesmo estando com medo, mesmo estando triste, mesmo estando com raiva. E são emoções aí, acho que a Paula até pode falar melhor pra gente, porque ela está estudando sobre isso, mas elas são importantes para que a transformação também aconteça. Então, não adianta nada a gente ficar forte, se fazer de forte, por exemplo, numa situação de que perdeu um ente familiar. Eu tinha muito essa figura, né, de que eu precisava não chorar, de que eu tinha que mostrar que eu estava ali feliz, independente de estar passando por uma situação triste e preocupante, né? Assim, né? Uma situação de vulnerabilidade, porque a gente fica vulnerável e a gente percebe isso aqui com o Bartolomeu, o quanto ele está vulnerável por ele ter perdido a genitora, por ele ter perdido a mãe dele, né? Por ele sentir aí que houve essa perda e aí em outro momento Jesus vai falar que ele não perdeu ninguém, né? Já que todos nós fazemos parte de uma criação e que há o reencontro. E ali é muito interessante naquele momento a forma como o espiritismo era colocado de forma sutis, né? A gente deu nome às coisas depois, né? Com o Allan Kardec aí codificando a doutrina. Depois a gente deu nome às coisas, mas é interessante ver como isso já era colocado no dia a dia deles. E tem outra questão aqui que a gente sempre tem focado muito naquilo que não dá certo, né? Ele coloca isso aqui pra gente do que a gente ainda precisa se lembrar que a vida é eterna. Gente, o que são esses momentos tristes, esses perrengues que a gente passa na nossa vida, perto daquilo que a gente ainda vai vivenciar, que é muito maior, que é muito o viver feliz eternamente, sabe? Aquela coisa assim, vamos viver felizes para sempre. Nós vamos, é porque a gente ainda não conhece, é porque a gente ainda está olhando só pela perspectiva daquilo que a gente é internamente. Então, se eu tenho o costume de ver as coisas ruins o tempo todo, é porque você tem lá dentro de você, e é duro falar isso, é ruim falar isso, mas eu fico pensando assim, nossa, eu reclamo tanto, é porque eu tenho isso internalizado dentro de mim. E aí essa mudança de olhar que o Bartolomeu vai ter lá na frente, que é o momento de epifania dele, porque ele vai deixar de ter esse olhar crítico sobre os outros. E, gente, vamos combinar, quem somos nós para falar do que está acontecendo ao nosso redor, por ficar criticando e julgando, porque, né, a gente tem a nossa conta aí também. Então, só para encerrar realmente, Deus aqui, Jesus coloca essa figura paterna de Deus, né? Figura paterna de Deus, não, gente, eu me bananei com as palavras, com essa figura de pai de todos nós, né? De essa imagem aí que cuida de todos nós, essa energia, essa potência que cuida de todos nós, fazendo com que ele perceba que o olhar o macro e olhar nos detalhes as coisas ruins que nos acontecem, torna as coisas aí mais difíceis de se caminhar. E é o que ele está falando.
pensa na transformação, né? Eu acho que essa é a coisa mais bonita que tem, que a verdade, no caso, ela vai transformar, e não que a gente precisa estar lá firme e forte a todo instante. E isso deixa a gente muito mais tranquilo, né, gente? Porque a gente se cobra muito, né? Eu falei que eu ia falar pouco e falei um monte. Maravilhosa, pode ficar falando. E como a Aninha disse, eu vou ficar aqui mais umas horas, porque é maravilhoso mesmo, né? Cada comentário a gente já começa a pensar em outra coisa. Enfim, mas o que eu queria destacar aqui, ainda puxando o gancho do que a Ju tá falando, né, em relação a isso que a gente escuta, e que faz parte, termos momentos tristes, mas todo mundo passa por isso, então, né, tá tudo bem, e etc e tal, não deixa de ser algo errado, é exatamente essa é a resposta, mas pessoalmente eu acho muitas vezes essa resposta muito vaga, sabe? Porque eu gosto muito de raciocinar cada conteúdo de Jesus, espírita, para que a gente consiga realmente compreender. Porque em algumas respostas a gente fala, não, por que que acontece isso? Não, porque é assim, tipo assim, né? Não, é assim, a vida é assim, cheia de dificuldades, aceita, né? Eu acho muito complicado a gente ter uma resposta, então eu gosto sempre de tentar sempre tornar algo racional e didático. Por quê? Eu sempre falo que é importante a gente mudar a nossa mentalidade, e isso nos auxilia na nossa evolução espiritual e auxilia a compreender cada uma dessas lições. Então, se a gente mudar nossa mentalidade no sentido de pensar o seguinte: bom, quem sou eu? Eu sou um espírito imortal, sou um espírito imperfeito que tô aí degrau a degrau subindo rumo à evolução espiritual, assim como as pessoas ao meu redor, certo? Então, se eu sou imperfeito, com certeza eu ainda vou passar por muitas dificuldades. Eu vou colher muitos efeitos de causas que eu estou fazendo agora ou que eu já fiz no passado. Certo, certo. Todo mundo está nesse mesmo barco, todo mundo está nessa mesma situação. Então, se eu sou imperfeito, estou tentando me modificar, mas ainda o mal ainda existe, né, no nosso mundo aí de provas e expiações, ainda existe muita coisa errada, ainda existe muitas notícias terríveis, igual nós comentamos no início, né? Que infelizmente as reportagens gostam de chamar atenção com as notícias ruins ao invés das boas. Então, se eu tiver essa mentalidade de que é normal ter ainda esses momentos difíceis, ter obstáculos, ter as aflições, porque realmente é normal, no estágio evolutivo que nós estamos, é normal. Acho que já vira ali uma setinha, né? Um botãozinho na nossa mente. Porque se a gente normalizar as dificuldades e os obstáculos, não quer dizer que eu vou ser omissa ou que eu vou estagnar, não vou fazer nada contra isso. Não, pelo contrário, eu só vou tomar a consciência de que aquilo está acontecendo porque faz parte do que eu escolhi no passado, faz parte da minha evolução, né? E se faz parte, ok, vou passar e não vai ser uma dificuldade, vão ser duas, três, quatro, quantas forem necessárias, quantas existirem em relação ao nosso passado. Então, não vamos focar nisso, porque se a gente focar nas dificuldades, vai ficar mais difícil. Elas não vão desaparecer. Mas se a gente tomar consciência que elas existirão, que elas são necessárias, que elas são normais, talvez fique mais leve de nós passarmos por cada uma dessas situações, né? Então, o evangelho não vai exigir de nós realmente essa fortaleza permanente, porque não somos perfeitos, nós temos ainda muitas imperfeições e passar por poucas e boas ainda. Mas ele vai ser o acalento, ele vai ser o conforto, ele vai nos dar a estrutura, ele vai nos dar conselhos, ele vai nos dar uma luz no fim do túnel. Então, ele vai nos auxiliar nessa jornada que, retomo, ela é difícil, a gente tem que ser claro e a gente tem que ser realista, né? Porque eu gosto muito de ser positiva e realmente, como a Ju falou, a gente tem muitos mais motivos para sorrir do que para chorar. Mas a gente tem que lembrar que o natural, né? A gente veio aqui é uma escola, é provas e expiações, olha o nome já nos diz, a gente não veio aqui só
sorrir, só ficar, né, em lazer enfim, aproveitando. Não, a gente veio para passar aquelas situações, para passar aquilo que a gente planejou, para ver, né, se a gente aprende, para ver, enfim, se a gente consegue conviver com aqueles espíritos que em outras vezes a gente não se deu bem. Então, eu acho que é isso, né? E como ainda fazendo comparação com a outra resposta de Jesus, né, sobre a importância do trabalho, que o trabalho é a marcha e a vida terrestre é uma estrada pedregosa, então ele já falou, ele nunca mentiu para nós, ele sempre disse, não, mas a vida é realmente difícil, né? Vocês vão encontrar pedras no caminho. Ele sempre foi sincero. Mas e é por isso que ela é tão difícil, que vocês terão tantas aflições na vida como nós temos ainda hoje, que eu trouxe a boa nova para tentar acalentar, tentar auxiliar, tentar dar uma luz, porque ele veio pelos doentes, os doentes de alma, que somos nós somos ainda doentados de alma. Ele não veio pelos saudáveis, né? Pelos sãos. Então, acho que para mim é isso que me chama a atenção, ter essa consciência de que nós vamos ter dificuldade, não adianta nada a gente se vitimizar, reclamar e procurar culpados. Vai ter, em algum momento. Se não tiver nessa existência, em outra com certeza vai ter. Então, se a gente já aceitar isso, já colocar na consciência, talvez quando ela chegar, a gente já encara ela de um modo diverso, né? A gente já começa a aceitar enfim, e tomar as rédeas de outra forma. Diga lá, Sassá. Antes de comentar aqui também em relação ao que as meninas estão falando, queria agradecer, né? Aqui tá aparecendo espaço Luana Ribeiro, que comprou o selo. Muito obrigada, viu, Luana? Eu acredito que esse seja o nome. Muito obrigada, viu, Luana? Muito obrigada de coração. Para quem está entrando também, toda ajuda ela é muito bem-vinda e tudo vai ser destinado, gente, à compra de cestas básicas, tá bom? Para as famílias que estão ligadas ali ao centro daqui de Macapá e também de Marabá, no interior do Pará, certo? Muito, muito, muito obrigada. Mas, continuando o que a gente estava falando, deixa eu ver se alguém tinha comentado alguma coisa. Aqui a Nínia também está agradecendo. Muito obrigada de coração. Em relação a isso que a gente estava falando agora, eu vou trazer um pouquinho aqui para algumas questões também que não fala diretamente, mas com certeza está ligado. Por isso que é tão importante, gente, o nosso autoconhecimento. Porque, primeiro, a gente sabe reconhecer, ou já sabe pelo menos ali identificar por que eu tô triste naquele momento. Sabe por que eu tô desanimada? Já que é bom ânimo, né? Por que eu tô desanimada? Eu já sei, por exemplo, que se em algum momento me bater, que a gente chama bater a bad, né? Se em algum momento eu ficar ali um pouquinho desanimada, eu já sei que aquilo vai passar. Eu já tenho ciência disso. Mas eu sei também que é importante eu viver aquele meu momento. Então, o que eu faço, né? Eu, a menina chorona, a menina que já conhecida do movimento espírita aqui no cantinho como a chorona, o que eu faço? Eu pego as músicas mais tristes do Spotify, eu vou ali, eu vi as minhas músicas emo, meu NX0, o que quer que seja, eu vou ter o meu momento, porque eu preciso ter aquilo, sabe? Eu reconheço a necessidade de ter aquilo e depois vou estar melhor. Era aquilo que eu precisava vivenciar, qualquer que seja a razão de eu estar passando por aquilo. Por mais que eu saiba que esse mundo, a gente vai evoluir, que o mundo vai evoluir, que as pessoas ao nosso redor vão evoluir, é necessário a gente saber vivenciar também aqueles nossos momentinhos, tá? Porque se a gente reprime isso de não posso deixar me desanimar, não posso me deixar... Realmente, a gente tem que sempre buscar o quanto for possível permanecer com esses traços de alegria, de coragem, enfim, é importante. Mas quando não der, tá tudo bem. Como a Júlia tá falando, tá tudo bem. Vivencie esse momento, porque se a gente reprime, é muito pior. Em algum momento isso vai ser cobrado, tá? Então, eu tô falando aqui da minha experiência. Eu sei que em algum momento vai passar aquilo, vai passar. E o importante é a gente não deixar aquilo ser permanente. Aquilo ser permanente. E se precisar, gente, buscar ajuda profissional, tá? Se você percebe que aquilo tá muito constante, que esses sentimentos ruins estão assim mais do que o normal, por isso é importante o autoconhecimento, buscar ajuda profissional,
buscar também ajuda nos centros espíritas, fazer o atendimento fraterno, assistir as palestras, enfim. O que a gente puder ter de recursos aí à nossa disposição para auxiliar nesses momentos. Aqui, a Luana está falando que ela está em Minas Gerais e a Aninha colocando que é a terrinha que ela colocou do nosso Chiquinho. Ai, que tudo! Pois é, depois a gente pode pedir para Luana, talvez em algum outro momento, tá, Luana? Porque hoje você já ajudou muito aqui com as meninas aí do cantinho, participando desse Natal Solidário aí. Você já ajudou elas nesse ponto aí. Eu tenho certeza que esse dinheiro será destinado aí para alimentar muitas famílias. Mas depois, Luana, prepara aquele pão de queijo pra gente, que a gente sabe que o mineiro sabe fazer um pão de queijo. Então, Luana, pense aí também em fazer uma. A gente faz assim, a gente combina de levar algum quitute daqui das nossas cidades, e aí você prepara o quitute da sua região aí, tá? Do seu estado aí, que é Minas Gerais, por favor. Não se esqueça, aí é só um pequeno adendo aqui que a gente gosta de comer, não é mesmo? Só para deixar claro aqui, não esquecermos, porque o pão de queijo é importante. As meninas estavam falando aqui, né? A Aninha colocou. Na hora que eu tava falando da música, ela tava falando aqui das figurinhas. Porque a gente estava comentando ontem, eu acho, Aninha, que as nossas figurinhas mais atuais são aquelas figurinhas que representam desespero, tristeza e por aí vai, sabe? O cachorrinho. Gente, a minha figurinha do momento é um cachorrinho que ele tá assim, com a cabeça num travesseiro e ele tá gritando, porque isso me representava demais. Aí eu falei pra ela, tô assistindo aqui já os filmes de Natal, sabe, Charlie Brown, já tô nessa fase aqui que é pra me dar um up. Eu sei o que também me anima, então eu busco isso. Inclusive, já salvei essa figurinha, já salvei ela. Gente, mas ela me representa em vários sentimentos, sabe? Não é só a tristeza, tá? Não é só a tristeza. E a Luana falou que ela também ouve música para refletir e aliviar. E aí eu lembrei, gente, que no Spotify, né, para quem tem o aplicativo, nessa época do ano já aparece as mais, porque ele faz a retrospectiva das músicas que tu mais escutou do ano. Então, enquanto não saiu a desse ano, ele relembrou a gente das mais ouvidas de 2020. E uma das mais escutadas de 2020, gente, era aquela Confia, do Júnior Vidal. Porque quem não conhece, vai ouvir lá no Spotify, no YouTube. Gente, aquela música, quando eu tava desesperada com a pandemia, eu parava, respirava. Quando eu não tinha condição de fazer uma prece, eu recorria às músicas. E essa era a principal, porque não importa o quanto eu esteja assim desesperada, aquela música me acalma. Então fica aí também a dica para vocês. Traz o bom ânimo. E a Aninha tá falando que a gente ia levar o açaí. Ai, gente, o açaí. Ai, delícia. Eu tô tão viciada que eu tô tomando. Não importa a hora que eu cheguei em casa, assim, saí com os meus amigos, cheguei meia-noite em casa. Eu tomo açaí antes de dormir. E eu acho que isso não é uma coisa boa de se fazer. Estou tentando parar com esse hábito. A bomba energética. 3 colheres de farinha de tapioca, mas eu acho que isso não é uma coisa. Eu acordo assim, parecendo um baiacu. Não sei se vocês conhecem o peixe baiacu, aquele que eu acordo desse jeito. Mas enfim, vamos voltar aqui pro texto que eu já. Ah, tá. Sabe, você toma o açaí para aquela bomba de energia porque o seu corpo vai dormir, mas no plano espiritual você vai trabalhar mais. Então, o açaí recarrega até a alma. Ai, amiga, ele realmente faz isso, mas tem gente que toma açaí, ele derruba. A Denise tá falando, saudade do açaí. Ô, Denise, minha filha, venha pra cá visitar a gente, tomar esse açaí, porque o verdadeiro. Não queria entrar nesse assunto, mas a gente sabe que o verdadeiro açaí, Mas ele é o daqui. Tá aí. Do Amapá, do Pará. Mas, enfim. Gente, eu ia comentar aqui, só pra gente dar continuidade, que enfim, a gente estava comentando aqui sobre a questão de e se algum ente querido nosso falecer, é permitido desanimar? Inclusive, isso é um dos questionamentos que o Bartolomeu faz para Jesus. No início, quando Jesus questiona, né, por que você está desse jeito, Bartolomeu? Ele primeiro começa dizendo que não sabe, mas parece que ao longo do diálogo dele com Jesus, ele vai reconhecendo aquilo que estava deixando ele mal. E aí, inclusive, ele questiona. Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Que ele havia perdido a mãe dele. E aí aqui já esse parágrafozinho já é a última fala aqui de Jesus
antes do Bartolomeu II. Então eu vou ler só um trecho aqui para a gente dar continuidade. Porque a Júlia também já estava comentando, que ele fala assim: a morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Como a Júlia falou, ele não estava ali dando exatamente os termos que a gente conhece no Espiritismo, mas já estava trazendo essa luz da verdade. E aí ele continua: ninguém fica verdadeiro órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então isso, gente, nada mais é do que todo esse bom ânimo que Jesus estava trazendo para ele naquele momento. Um momento de dor, um momento de dificuldade, que muitos de nós aqui já pode ter vivenciado, principalmente por conta da pandemia, né? Conhece alguém que partiu, algum familiar, algum amigo, ou sabe de alguém perto de nós que sofreu essa perda. É natural a gente sentir todo o desespero que a gente sente, porque a gente está no mundo material e a gente sente saudade da presença física daquela pessoa. É natural. Mas está aqui Jesus lembrando a gente, naquele caso ele estava trazendo, né? Mas aqui nós estamos lembrando de que a morte do corpo vai estar abrindo portas para aquela alma, ela vai estar se libertando do quanto que o corpo, né? Ele traz essa prisão material para a gente, vai estar se libertando daquilo. Então, tá ali um ponto para trazer esse consolo para o Bartolomeu. E, enfim, trazendo outras reflexões aqui também. E aí, depois disso, o Bartolomeu, ele segue o caminho dele, gente. Ele segue. E eu acho que, de vez em quando, é bom a gente reler esse trecho aqui desse capítulo. Na verdade, o livro todo do Boa Nova, né? Eu estudei ele ano passado, durante a pandemia, com os evangelizadores daqui da federação. Mas relendo alguns capítulos agora para a campanha, eu fui lembrando o quanto que é necessário, gente. O quanto que é necessário a gente, de vez em quando, dar aquela desanimada, a gente recorrer ao evangelho, como a